Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher, hein? Um salve para todas as ouvintes do Café Belgrado. Hoje começa a LBF, Liga de Basquete Feminino, sempre começa no dia 8 de março, é uma tradição aí da LBF. Um salve aí para todas as atletas mulheres também do basquete que marcaram história, que jogam no presente. Temos uma história linda do basquete feminino brasileiro. Em breve, vamos contar um pouquinho dela aqui no Café Belgrado, hein? Você não pede por esperar. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para mais um raio-x de NBA, hein? Quarta-feira, você já sabe, sempre desce o pano. E também é dia de raio-x de NBA. Lucas, animado para falar das equipes, ou na verdade da equipe que está abalando corações e mentes nas últimas semanas, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, sim. Te refutar, né, te corrigir logo de cara, porque você, mais uma vez, começou errando, né? Você deu apenas um salve para as ouvintes do Café Belgrado e não um salve para aquelas que são ouvintes por tabela, né? Ouvintes que não se consideram ouvintes, mas que acabam ouvindo o Café Belgrado, porque estão próximos aí de pessoas que escutam o Café Belgrado sem fone, né? Não somos contra essas pessoas, na verdade somos até a favor. Queremos sim que as pessoas sejam obrigadas a ouvir Café Belgrado e gostem da gente de maneira obrigatória, né? Esse é o meu sonho autoritário da minha vida, né? Guilherme, sempre tive muitas mulheres em casa, viu? 3 irmãs e agora 3 filhas. De todas as cores, de várias idades. De várias idades. Então, para mim sempre foi dia da mulher, porque sempre fui comandado por elas, né? Tô esperando aí de repente um dia do Nepopop para que eu possa dar meu grito de liberdade, né? Mas de maneira especial. Você entendeu que você meteu uma sequência de todo dia é dia da mulher, tipo super clichê, mas beleza. Aí na sequência você meteu não é todo dia, não é todo dia da mulher. Reverso. No mundo não. Você meteu um reverso radical assim, aquele dia do Nepopop, assim. Cara, eu não sei é que todo dia. Eu não sei se é passivo de cancelamento, mas você foi por um caminho muito perigoso, velho. Muito perigoso. Porque você, mais uma vez, eu vou ter que te refutar aqui. Você não tá prestando atenção. Eu não falei que todo dia é dia da mulher no mundo, né? Infelizmente, não. Mas nas minhas casas, por eu estar sempre em inferioridade numérica, sempre fui comandado por elas, né? Okay. Até com muita sorte, né? Porque fizeram um experimento, Guilherme, com crianças de 11 anos, dos dois sexos, né? Sozinhos em casa. E a casa comandada pelas mulheres ficou impecável, e pelos meninos, se não entrassem no 8º dia, teriam morrido todos, né? Então, foi um experimento social para mostrar que precisamos, né, prestar atenção nesse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo aí traz uma resposta bem grande para muita coisa, né? Vocês que têm meninos, eu não tenho meninos, né, Guilherme? Não tenho filhos homens, mas você é um que tem, por exemplo. Muito cuidado aí, né, com a maneira que vai criá-la. Em 2023 não dá mais para aceitar muitos dos comportamentos, né, muitas das coisas que se repetem, que nós, por exemplo, aprendemos, né, Gibas? Mas um salve especial para todos e todas que amam o Belgradão. Já que não pode ter o dia do Nepop, Guilherme, podia ter o dia do Belgradão, né? De repente, qualquer dia aí, 25 de setembro, foi o dia que foi criado o Café Belgrado aí. Então, vocês que fazem datas comerciais, inclusive Dia da Mulher não é data comercial, né? Uma das poucas que não é data comercial. Não foi criada com esse intuito, mas vocês fazem datas comerciais. Se você for numa farmácia, velho, eles metem um monte de cartaz para parecer que foi comercial. É porque o mercado é dinâmico, né, Guilherme? Acho que as pessoas o mercado querem pega dizer qualquer isso. data e transforma em comercial. Né? É por isso que eu tô tentando emplacar o Dia do Belgradão, né? Então, o Dia do Belgradão pode se tornar aí um grande feriado comercial. Caso as pessoas que tomam essas decisões, né, tomem essa decisão, que é bem provável. Guilherme, começo caótico, por quê? Porque Philadelphia 76ers, né? Philadelphia 76ers é super caos. Philadelphia 76ers é a franquia, né, que
fez a NBA dizer, cara, sabe esse tanking aí de vocês? Não faz tanto, né? Vou te demitir, né? Vou te tirar. E foi a franquia que viu a NBA expulsar um GM, né? Porque ele estava ousado demais, né? Então é uma franquia que experimentou limites aí recentemente para ter uma nova guinada na sua trajetória, Guilherme, porque assim, Filadélfia tem uma das franquias mais tradicionais da NBA, mas vive uma grande seca, né? O último título foi antes do LeBron James nascer, antes do Jordan entrar na NBA, e de 85 para cá só chegou em uma final de conferência, que foi em 2001, naquele ano que o Iverson foi MVP e que depois vai para a final e perde pro que ele anda por cima do Ty Lue, né? E depois de meter uma bola clutch, vence aquele jogo, mas depois ele não tem mais oportunidade de andar por cima do Ty Lue e aí não vence mais nenhum jogo, né, Gibas? E aí eles acabam perdendo por 4-1. E de lá para cá, né, de 2001 para cá, sequer finalzinho de conferência, né, de 85 para cá, só essa final de conferência. Então, assim, é uma franquia muito, muito tradicional, mas que anda sofrida, né? Tá indo muito de Phoenix Suns, né, de 83 para cá, né? Então, precisa, né, sentiu que precisava tomar medidas drásticas, tomou medidas muito drásticas, né, trouxe Sam Hinkie, fez um dos tanques mais vexatórios e deliciosos da história da NBA, né, com isso conseguiu amealhar talentos, escolhas de draft, Joel Embiid nesse caminho, né, mais ou menos quem ficou foi isso, foi o Embiid, lógico, com muitas ramificações, né, das trocas e etc. Mas ele carrega o apelido de O Processo por isso, né, porque todos aqueles movimentos do Philadelphia levaram até ter esse franchise player que é espetacular, que é maravilhoso, que é o motivo dessa equipe ser uma das melhores equipes da NBA, né, em 2023 e também no passado recente, mas ainda é uma equipe que busca respostas, que busca vitórias, né, que busca glórias. É uma equipe que olha para esse ano com muita avidez, viu, Guilherme? Porque como a gente vai falar isso daqui para o fim do episódio, prometo, mas como tem sido tradição nesse Philadelphia, esse time, essa construção de equipe pode não ser duradoura, né? Pode ser mais uma equipe passageira do Philadelphia. Então é uma equipe muito cheia do caos, viu, Guilherme? Muito tipo mercado, muito dinâmica e que até cansa, né? A torcida cansa de se reinventar, mas a franquia não cansa, né? E tá sempre em movimento, sempre em mudança. Nem sempre isso é pro melhor, mas hoje é um dos contenders da NBA. É isso. Hoje, 8 de março, escolhido Philadelphia 76ers. Por quê, né? Geralmente a gente escolhe raio-x, equipes que estão em bom momento ou que a gente precisa falar a respeito, né? Chegou uma hora de falar dessa equipe. Acho que das equipes que estão na ponta, a melhor delas que não recebeu ainda raio-x foi o Sixers, né? Se você pegar aí a Conferência Leste, o Nuggets e o Kings, primeiro e segundo, já tiveram seu raio-x. Na Conferência Oeste, né? E na Conferência Leste, o Bucks, os Celtics também já tiveram seus raios-x. E até atrás dos Sixers, o Cavaliers e o Knicks também já tiveram, né? Então, nessa linha aí de melhores equipas, só o Grizzlies entraria aí na sequência do Sixers. Não, o Sixers ainda tem a melhor campanha do que o Grizzlies, né? Então, olha aí, olha o nível, né? Chegou a hora de falar de Pediu Philadelphia. passagem, né? Pediu passagem, né? Com uma sequência de 3 vitórias ainda, né? Isso torna a equipe a melhor sequência do momento de toda a NBA, ao lado do Brooklyn Nets, que também Guilherme, tem. você é um motorista que pede passagem? Cara, depende da situação. Depende da situação. É, Mas Qual é o seu go-to move para pedir passagem? mãozinha, né? Mãozinha pra fora. Mãozinha? Porra. Não? Não rola um jogo de luz? É menos agressivo ou mais agressivo o joguinho de luz? Cara, mãozinha mais tradicional por aqui. Ah, Mãozinha é? É até mais, contra a mais. lei, não é? Botar a mão pra fora do carro, mas tudo bem. Mas aí, né? Aí você tá
Você está em outro momento também para fazer esse tipo de reflexão. Eu falei que a melhor sequência, o Nuggets tem a melhor sequência, mas como eu falei antes, já foi feito, né? O raio-x, não dá para fazer outro raio-x, que foi esses dias que nós fizemos. Então, hora de falar do Fila. O Lucas já contou um pouquinho aí da história recente. Lucas, Doc Rivers, bom ou ruim? Como diria o Choque de Cultura. Give us. Cabe para ele uma pergunta dessa, né? É um pouco mais complexa do que a resposta que vem na ponta da língua, né? Porque ele é um dos técnicos menos queridos, assim, pelos torcedores, pela mídia. Quando chega no seu time, os torcedores fazem um muxoxo. Quando ele vai embora, a torcida meio que comemora. Mas é um dos caras mais bem-quistos pelas estrelas da NBA, né? E é um dos técnicos que foi trocado por escolha de draft, né? Então, é um dos técnicos aí mais vitoriosas, tem um histórico gigante também de posicionamentos necessários, preciosos, precisos fora das quadras, né, como no caso do Donald Sterling, né, lá na bolha, né, no auge do movimento Black Lives Matter, né, assim, além de ter esse extra quadra, digamos assim, super importante de ser bem quisto, ele é um dos poucos técnicos com mais de 1000 vitórias na história da NBA, é o 9º da NBA da história toda com mais vitórias, é o 2º entre os técnicos atuais, né, da NBA com mais vitórias, é um dos 8 técnicos da atualidade com título, ele é um cara que tem campanha positiva desde 2007, desde 2007 Doc Rivers entrega campanhas positivas, sendo 5 delas com mais de 55 vitórias, 9 ao todo com mais de 50 nesse período. Esse ano deve ir lá 10ª, né? Porque deve mais uma vez ultrapassar 50 vitórias. 55 fica um pouco puxado, né? Mas deve vir sim 50 vitórias. Mas dito tudo isso, a favor dele, ele não vai para a final desde 2010 e de lá para cá passou por alguns dos mais talentosos elencos da NBA e amargurou alguns dos retumbantes fracassos da história dos playoffs da NBA, né? Ele esteve do lado errado das viradas de 3-1 mais de uma vez, né? E, porra, é super rara essa virada 3-1 na história da NBA. E, tipo, o sucesso desse Philadelphia, ninguém vai acreditar ao Doc Rivers. Ninguém vai dizer, nossa, esse time é bom mesmo por causa do Doc Rivers, né? Então é um pouquinho complexo, Guilherme. Os números querem dizer que ele é um técnico muito, muito bom, mas eu não quero ser aquela pessoa que fala, olha a torcida do Philadelphia 76ers, adorem Doc Rivers porque ele é ótimo, viu? Vocês todos odeiam, mas ele é muito bom. Então, não sei te responder. Eu queria até que você ligasse o microfone para responder, Guilherme. Eu já fui essa pessoa com o Nate McMillan, né? Eu ficava falando para as pessoas assim: não, gente, não odeiam o McMillan. O McMillan é pica, né? O McMillan é o cara. Aí acabou que não deu bom, né? Assim, pelo menos a torcida não parou de odiá-lo e ele já foi demitido. Não deu tempo dele provar meu ponto, né? Então, dessa vez, também não vou ser essa pessoa. Acho que é um pouco marcante, né? Que o Doc Rivers ele tenha saído do domínio do basquete, né? Ele até acho que tem a ver um pouco com a capacidade que ele tem de se posicionar em questões sociais, mas não só isso, também com a potencialidade dele simplificar o que ele faz, né? Porque ele dá várias palestras, inclusive uma delas ficou bem famosa, que virou um documentário, não é um documentário, né? Uma série documental sobre técnicos da Netflix, que é o The Playbook. O episódio dele é delicioso, assim. Quem assiste aquele episódio não sai daquele episódio achando o Doc Rivers peba, assim. Você sai daquele episódio falando, pô, o Doc Rivers é massa. E em outros tantos momentos, né? Você falou Black Lives Matter, teve um momento lá do Clippers, teve outros momentos em que ele é uma figura relevante, né, no campo social, mas de fato, o Doc Rivers que a gente tomou contato lá atrás, a gente não tem idade, a gente talvez até tivesse idade, né, mas não tinha cultura de acompanhar basquete na infância, a ponto de ver o Doc Rivers jogador para ser relevante. Ele não era um super craque, foi um bom jogador de equipes boas, mas assim, a imagem que nós temos do Doc Rivers, o Doc Rivers que a gente conheceu, vamos dizer assim, é o Doc Rivers técnico de um Celtics bem interessante, taticamente, né? Um Celtics bem complexo, com um trio que era bom, mas não era só isso, né? Era um time que jogava de um jeito muito especial, assim, aquele Celtics campeão era um time muito admirável. E a verdade é que ele vai para pro Clippers
como um grande técnico. O que se esperava dele no Clippers eram grandes campanhas. Se esperava que eles fizessem grandes campanhas. E, verdade, ele entregou algumas grandes campanhas, mas foram tantos fiascos no meio do caminho que essa imagem foi ficando arranhada. E aí eu acho que existe uma emergência de outros técnicos com outros perfis e com outras compreensões de jogo que acabaram colocando o Doc Rivers assim. Ah, cara, Doc Rivers é o João Santana da NBA, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, cara? De fato, muita gente que acompanha basquete brasileiro, que acompanha basquete no Brasil, já foi capaz de fazer essa associação, no sentido de ser o técnico boleiro, ser o técnico carisma, que tem resultado, ganha títulos, mas que não é famoso por uma grande complexidade nos seus sistemas, né? Eu acho um pouco injusto tanto com o Joel quanto com o Doc Rivers essa análise, mas eu tenho a impressão que a gente leva pouco em consideração um dado que eu acho bem relevante, que é o fato de que o GM mais radicalmente adaptado às novidades do jogo ter buscado o Doc Rivers, né? Assim, ter mantido, e mesmo depois de revés e revés, e alguns revés bem doloridos, o Doc Rivers é o técnico do Daryl Morey, cara. O Daryl Morey que é o cara que apostava no Mike D'Antoni, que para mim é outro super técnico. Né? Então, não sei muito bem, cara, como respondeu. Bom ou ruim também, sabe? É uma questão bem complexa para mim, assim. Não Quando sei. o Daryl Morey chega, o Doc Rivers tá lá já, né? Mas ele não faz nenhum. Assim, até havia uma ideia de, pô, nunca que ele vai manter, né? Cara, não só manteve, como manteve em situações em que poderia demitir. Mais de uma situação. Isso Assim, é tinha verdade. algumas situações o Daryl Morey poderia demitir o Doc Rivers e não demitiu, assim, algumas situações bem calamitosas, né? Derrotas em playoff em que o Doc Rivers joga o elenco todo pela janela, né? Não queria usar a expressão por baixo do ônibus, Lucas, essa é Eu uma acho que tradução muito. o tempo provou que ele estava certo com o Ben Simmons, ou na verdade ele foi um dos motivos que quebrou o Ben Simmons? Porque na Ah, verdade, assim, a pergunta para ele pós aquela eliminação para o Hawks é: Doc Rivers, você já falou antes que acredita que o Ben Simmons pode ser o armador de um time que vai ganhar o título. Você ainda acredita nisso? Aí o Doc Rivers fala, cara, não sei o que responder, né? Não sei bem, talvez não. E aparentemente ele respondeu de maneira correta, acho que mas os dois, Lucas. Acho que um pouco uma coisa causa e não anula a consequência. outra. Acho que uma coisa não anula a outra, né? O fato dele estar certo não quer dizer que ele também devia ter feito isso e isso não tenha tido consequências, né, pro Ben Simmons. Acho que o tempo mostrou que ele tinha razão em duvidar, isso é os próprios acontecimentos falam por si, mas não é o que um líder deve fazer após uma eliminação, né? O que a gente aprende desde sempre é que o líder, após a eliminação, assume a responsabilidade, tem a responsabilidade ou não. Isso que é uma coisa relevante, né? O líder, ele assume a responsabilidade, tem a responsabilidade ou não. É isso que faz dele um líder. Acho que é um cara que. Lucas, tem frases do Doc Rivers coladas aí no vestiário do Botafogo, né? Então, um cara como o Doc. Você já viu isso aí? Talvez eu te mande durante o episódio, porque eu acho que Tô pelo que eu ansioso falei. agora pra saber. Cara, Acho que é melhor. ao falar isso, você não esboçar nenhuma reação, É porque acho você que você acompanha o não viu. fogão assim com Eu sou especialista em fogão, mas eu uma tô muito preocupado. avidez que me Inédita. assusta, né? É Agora, você não inédita comentou na nada podosfera. sobre John Textor ter apagado o Twitter, né? John Textor Tô muito saiu do preocupado, cara. Tô Twitter, muito não sei preocupado. se foi problema com a torcida do Fogão ou se é porque agora o Twitter não tem limite de caracteres, né? Cara, eu tô muito, muito preocupado. De verdade, assim. Tô muito preocupado. Qualquer dia a gente fala mais sobre o John Textor O que aqui, que, o mas. que, que colaram no vestiário do Fogão? Cara, faz o seguinte, você e o nosso querido amigo ouvinte, pra não perder o ritmo do episódio, né? O nosso vai perder, mas o amigo ouvinte pode continuar. Vai no Google, escreve assim, Doc Rivers, Botafogo, e põe images, que você vai ver, hein? E acho que Esse é um vai gerar. privilégio, Doc Rivers. Gostei, hein? Não se vitimize, Ubuntu, né? Que são as frases que ele falou lá no playbook, né? Então o Botafogo pegou frases do Doc Rivers, colou em seu. Não sei se é vestiário ou se é no caminho pro jogo, né? Pra entrada no gramado. Acho que é vestiário, tem carinho de vestiário. Boa. Enfim, acho que se fala pouco sobre a influência de Doc Rivers no fogão.
E, cara, eu precisava trazer isso para esse episódio, que para mim é uma das chaves para compreender Philadelphia 76ers na atual temporada. Muito bom. Lucas, para além disso, né? Cara, eu acho que esse é uma grande questão, né? Doc Rivers, o caminho do Fogão. time, Fogão. Acho que o Fila não se explica sem isso, mas eu acho que também tem uma coisa que não se explica sem. Não se explica Filadélfia sem entender a importância da sua torcida e como essa galera empurra nesse momento. É a segunda equipe que mais lota, né, em números absolutos. Já foram quase 700 mil pessoas a ginásios ao Wells Fargo Center, né, a jogos nessa temporada. É o segundo de toda a NBA. Mas mais do que isso, é presença com uma qualidade imensa, né? A pressão alucinante. É Eles muito cobram, viu? difícil Eles jogar lá. levam, eles levam a sério essa do pressão é um privilégio do Doc Rivers. E se não tiver agradando, eles vão mesmo, viu, Gibas? Pode ser Embiid, pode ser quem for, pode ser Ben Simmons jogando a favor ou contra. Se não tiver agradando, os caras pegam pesado, né? Como eu falei, é uma das mais tradicionais equipes da NBA, das histórias, né, mais ricas da NBA, né? Uma das cidades que mais ama esporte também, e que esse ano estava em 3 finais, perderam as 3, né? Tava na final do hockey, eu acho, do beisebol e do Pat Mahomes, né? Afinal, as pessoas falam muito final do Super Bowl e se zangam quem fala final do Super Bowl. A gente sabe que não é final do Super Bowl, tá, gente? Quem tá aqui no podcast a gente trata com todo carinho, chama só de Super Bowl. Mas no Twitter a gente gosta de falar final do Super Bowl para provocar as pessoas que não escutam Belgradão, né? E dá engajamento, né? Dá engajamento. Pois, Gibas, então sobrou para eles o Philadelphia, né? O Philadelphia 76ers. Esse time, ano passado, teve uma campanha de 51 vitórias e 31 derrotas. Foi aquele ano do drama do Ben Simmons, né? Troca ou não troca, fica ou não fica, o que que faz. Foi o quarto lugar na conferência nos critérios de desempate. Poderia ter ficado em segundo se tivesse tido uma vitória a mais, né? Porque ficou 51-31, tanto o Boston como o Bucks, como o Philadelphia, mas nos critérios o Philadelphia ficou em quarto. Nos playoffs abriu 3-0 no Toronto, viu o Nick Nurse falar, pô, nunca ninguém voltou de um 3-0, mas voltou de um 3-1, né? E aí o Toronto venceu um, foi para 3-1, depois venceu mais um 3-2, só que aí o Philadelphia falou, peraí também, né? E aí venceu o jogo 6. Vai jogar contra o Heat com o Embiid bem limitado, né? O Embiid só jogou 4 das 6 partidas, né? E não chegou a 20 pontos por jogo, né? O Embiid tinha sido o sextinho da temporada com mais de 30 por partida, e não chegou a 20 pontos por jogo nessa série, estava limitado, então assim, caiu para um time que ficou a uma cestinha, né, de ir para a final da NBA, mas mais uma vez foi visto como uma temporada de fracasso para o Philadelphia, né? Mais uma vez foi visto como, opa, o que está acontecendo? O Harden não é mais aquele Harden, o Embiid não consegue carregar o time a uma final de conferência, tá atrás dos melhores times da NBA, e aí entra nessa temporada com a expectativa de repetir a campanha, 50 vitórias, ponto 5, era a odd lá da KTO, né? Era o over-under da KTO. A gente pegou o over, viu? Pegou um over até entusiasmado com o Philadelphia. Tá no ritmo de 54 vitórias, mas nesse momento, como o Guilherme falou, é um dos times mais quentes da liga, né? Joga um dos melhores basquetes que a gente pode ver na NBA atualmente. Mesmo tendo várias mudanças durante o ano, né? O Maxey titular, Maxey cestinha do time, opa, agora o Maxey é banco. Não, agora o Maxey é titular. Não, agora o Harden tá fora da temporada, tá fora por algumas semanas. Agora o Embiid vai perder alguns jogos. E mesmo assim o time continua vencendo. É um time que deu uma encorpada nessa off-season, né? Veio o Donald House, veio o PJ Tucker, veio o Montrezl Harrell, veio o DeAnthony Melton, muito, muito importante nessa rotação. Nessa trade deadline fez mais movimentação, né? Trouxe o Jalen McDaniels em troca do Thybulle, e por característica, assim, do McDaniels e do Thybulle, né? O Embiid e o Harden precisam muito que o cara que tá super livre no corner mate bola. Já tem o PJ Tucker para não matar essa bola, né? Então não pode ter mais um que não mate essa bola. Então acabou fazendo essa mudancinha. A campanha atual, como falei, né? Um pace para 54 vitórias, 44 vitórias
44-23? Não, 43-22, né? Campanha atual do Philadelphia 76ers. Que vence e convence, Gibas? Te pergunto, convence o que o Philadelphia faz? Sim e não. Sim e não, Lucas. Acho que convence. Rapaz. Hoje estou muito dialético, né? Convence porque, enfim. Eu curto mais quando você tá dadaísta, viu, Gibas? Eu acho que eu nunca tô dadaísta, viu, Lucas? É mais uma Por isso que empolgação eu curto sua, né? mais. Uma Você não precisa me projeção do refutar, né? espaço. Você nunca me refuta quando eu tô dadaísta. Cara, o primeiro ponto, né? Assim, acho que sim, porque o Embiid faz parte desse time. E enquanto o Embiid fizer parte, o time tem vencido muito jogo. Então, sim, vence e convence, porque usa os talentos do seu principal jogador de maneira maravilhosa, né? O Embiid hoje e acho que começa a falar já pelo time por conta do Embiid, é o segundo principal pontuador da NBA, tem 33 pontos por jogo, né? 4 pontos a mais do que a temporada passada. Ele é o jogador que mais converte lances livres na temporada, já era o ano passado, mas aumentou né? Um lance livre por jogo, ele tá convertendo a mais. Ele continua sendo um ótimo protetor de aro, né? Antes ele era o 14º da NBA, hoje ele é o nono em tocos, que não é a única maneira de mostrar a proteção de aros, mas é uma maneira relevante. Rebote continua sendo uma das chaves, né, do Embiid, é o 11º da liga, tem 10 por jogo, é o sexto em rebote defensivo, tem 8.4, então assim, é um jogador de elite da NBA e talvez o principal eu nem falei ainda, né, que é o field goal made, né, ele faz 11 cestas por jogo, é muita coisa. É muita coisa. Ele é o quarto da liga nisso. Ele era o nono, no ano passado fazia 9. Então aumentou 2 cestas a mais por jogo. É bastante coisa, 2 cestas a mais por jogo. É um salto relevante que se mostra aí, né? De 29 para 33 pontos. É uma temporada digna de MVP que talvez não vá chegar, mas ele é um candidato que tem um ótimo caso para isso. E números que impressionam muito, em geral, são aqueles que quando a gente tira o Embiid desse time na própria dinâmica do jogo, né? É impressionante as runs que o Sixers vai tomando. Assim, a gente tá de bobeira, de repente o Sixers tá bem, tá ganhando, o Embiid senta rapidamente, o time perde 6 pontos, 8 pontos de uma vez, assim. É assustador, e é por isso que fica a parte do não, da minha resposta do sim e não, né? Cara, não convence porque é um time que depende demais, demais, demais de tudo quanto é mágica que o Embiid é capaz de fazer. E assim, a gente já falou isso de outras equipes, né? Costumo falar isso sobre o Dallas, né? Costumava, pelo menos. A diferença é que o Philadelphia não tem um monte de bagre, né? O Philadelphia tem um monte de bons jogadores, jogadores que ninguém vai chamar de bagre. Você pode ter uma ressalva aqui e ali no jogo do James Harden, mas, cara, ele é um Hall da Fama. E ele é um Hall da Fama jogando muito. Mas, verdade seja dita, ele é outro James Harden. Você tem que entender o que o James Harden tem feito hoje. Se você vai esperar aquele James Harden que você se acostumou a ver no Houston, não existe mais. É outro James Harden. O Maxi eu tô confuso. Eu não sei muito bem o que é o Maxi. Tobias Harris, cara, vou ter palavras duras aqui sobre o Tobias Harris, viu? Acho que o Tobias Harris ele se acomodou no tamanho dele, assim, ele não Você deu um acha que salto. 40 milhões por ano ajudou eles a se acomodar? Acho que hoje em dia, Lucas, dinheiro não é tudo, né? Acho que dinheiro não Ok. é tudo. Mas se você tem 40 milhões, você não pode fazer 15 pontos por jogo. 14,9 se eu quiser ser cruel, né? É um cara que já teve 20 de média, né? Um cara que já foi relevante. Cara, sabe o que é massa? É que, pra ele, né, pelo menos, é que sempre rola um Ben Simmonszinho no time, sempre rola um James Hardenzinho. Então, dificilmente vai sobrar pra ele, né? Às vezes sobra pra quem deu o salário pra ele, mas é um dos raros casos aí em que o cara tem um super salário, não entrega, né, algo compatível, e as pessoas falam, pô, mas pô, também vai dar 40 milhões pro Tobias Harris, né? Aí é fogo. E Gibas, antes de você você lembra trazer a fala mais. do Jimmy Butler? Quando Cara, era eles bom. vencem, ele sai falando assim: aí, vocês vão optar o Tobias Harris em vez de mim? Ó, olha o que acontece, né? Foi ano passado isso, né? O É, Miami eliminou o e é meio Philadelphia ano obscura passado. essa frase, né? Porque a ideia que estava divulgada era que o Jimmy quis sair, né? Não que o Philadelphia É, quis ficar com o Tobias, né? Enfim.
Enfim, Guilherme, vamos falar já já de cap, mas eu queria falar sobre como o Philadelphia se posiciona dentro das defesas e ataques da NBA. Ele tá naquele benchmark, né, de tá nos top 2 das duas estatísticas, né, então, no top 10. Então é a oitava melhor defesa, que a defesa é sólida. Se você pegar, vamos ver o que que essa defesa aqui tem de especial, né? Ela não protege o aro melhor do que as outras, ela não protege a linha de 3 pontos melhor do que as outras, ela não, na verdade, ela até dá um bom número de lances livres para os adversários, mas assim, ela vai bem em tudo, sabe? Ela não é a melhor em algum quesito, mas ela vai bem em tudo. E por isso que essa defesa é a oitava defesa da liga. Vamos ver em playoff como é que se vai ter um salto, né? Se dá para ter um salto de qualidade defensivo durante playoff, é a grande questão desse Philadelphia. A gente só vai mudar o jeito que a gente olha para o Philadelphia quando eles mudarem a maneira que agem, né, que conquistam em playoff. O ataque é o quarto melhor da NBA, é o sexto que mais bate lance livre, mas é o que mais converte, né? Eles acreditam muito que o lance livre ganha o jogo, viu, Guilherme? É o time que melhor chuta lance livre da NBA e é o time que melhor também chuta para 3 pontos na NBA, 39% enquanto time, Guilherme. Meu Existe isso? Deus. 39% enquanto time? Então, assim, numa série de playoffs, se essa bola estiver caindo, meu amigo, é difícil, viu? Você tá com o Embiid lá e a bola de 3 tá caindo, né? Por isso que é o quarto melhor ataque da NBA, oitava melhor defesa, e com o Embiid e com o Harden, Guilherme, quem corre é a bola, né? 25º em pace, é um time que não tem para que acelerar, né? Consegue criar no jogo parado, o Guilherme vai já falar aí de post-ups, imagino que tenha bastante, né? Um time que gosta da meia quadra e não gosta muito de fazer a transição defensiva. Então, 25º em pace, está de bom tamanho. Gibas, como é que esse time conquista arremessos? Como é que esse time defende? O que, que eles têm de especial ou de muito acima da média? É um time especial para pessoas muito especiais, né? Um salve aí Okay. para todo mundo que. Enfim. Lucas, é um time que, assim, primeira coisa que você falou que é importante lá atrás, um time que teve muito problema de lesão, né? Então, os números são ligeiramente contaminados, pelo menos no absoluto, que é o que a gente costuma usar. Pra você ter uma ideia, né? O jogador que mais tem jogos na temporada, 62, Anthony Melton, PJ Tucker, eles não são dos principais, não são as principais referências do time. Então, por exemplo, quem tem mais jogo, desculpa, quem tem mais ponto por jogo, James Harden, Joel Embiid, esses caras que têm mais posse, vamos dizer assim, James Harden jogou 48, né? São 12 jogos a menos. Então, no absoluto, essas estatísticas ficam, vamos dizer assim, ficam mais difíceis de você prestar atenção. Mas ainda assim, eu gosto de sublinhar a ideia de que, lembre-se que esses números que eu estou falando incluem 12 jogos a menos para o Harden e 10 a menos para o Embiid, porque ainda assim eles são os principais protagonistas do time, mesmo tendo ficado tanto tempo fora. No absoluto, ainda sobra para eles. James Harden é a Desculpa, Gibas, principal. são 17 jogos a menos do Harden, né? O Philadelphia já tem 65 na temporada e o Não, digo Embiid em perdeu comparação 13. com o que mais jogou. Ok, Isso. tudo bem. Então James Harden é o principal início de jogada do Philadelphia. Isolation do James Harden é assim que o time ataca. É um carro-chefe do James Harden. Ele é um dos principais jogadores da história da NBA nesse quesito. E no Isolation é um jogador muito eficiente. Ele, em 35% dos isolations do time, começam na mão do James Harden. Ele é um jogador que faz isso, é por onde ele atua e consegue mais de um ponto por posse no isolation. Um ótimo rendimento, sobretudo num volume desse. Então, apesar de não ser aquele James Harden assassino que, num contra um matava a bola de 3 na sua cara ou não ia lá embaixo e dava seu jeito, cara, ele ainda é muito, muito forte, porque não raras vezes esse isolation termina com uma falta no James Harden. O James Harden bate muitos lances livres, é parte do jogo dele. Cara, não adianta reclamar, não faz falta então, porque as faltas que ele bate são feitas, são faltas do jogo, acontece.
ele é hoje o 14º da NBA a mais bater lance livre, a mais converter lances livres. Ano passado ele era o terceiro. Há uma queda nisso, mas embora haja uma queda, é um lance livre a menos por jogo só que ele tem convertido, ou seja, ainda é um cara muito difícil de parar, porque ele dá um jeito, né, de ser eficiente, mesmo não tendo mais aquela explosão, e mesmo o arremesso não estando nos melhores dias, em algumas ou até muitas oportunidades. A outra jogada, claro, e aí sim, show de Embiid, Embiid no isolation, Embiid no post-up, são as duas maneiras do que o Philadelphia usa, né? É difícil separar isolation e post-up, porque muitas vezes esse post-up acaba num isolation, né? Então pode ser um pouco arbitrário isso, mas enfim, se você somar os dois, dá quase o dobro da principal jogada do James Harden, mas na sequência você tem bastante James Harden jogando pique também. O carro-chefe, Harden isolation, Harden no pique, Embiid no isolation, Embiid no poste baixo. E aí, Lucas, aí tem para tudo, né? Aí tem Maxey tocando o pick and roll, né? Chamando bloqueio para arremessar, ou mesmo para fazer o time rodar. É um time que usa muito o pivô que rola, sobretudo porque quando vem do banco as opções, né, são em geral jogadores que têm um pouco essa característica, principalmente o Montrezl Harrell, acho que o Embiid também, claro, mas além disso é um time que usa bastante pick and pop, tanto com o Embiid, que é um ótimo chutador, é um chutador fenomenal, um espetacular jogador para pick and pop, é outra das jogadas principais dele, a terceira no caso, mas também muito eficiente, em geral de mid-range, né? O Embiid chuta de 3, mas em geral essa jogada do pick and pop vai para um mid-range que o Embiid pegou essa jogada, sabe? Ficou imarcável, assim, é um negócio meio sobrenatural. E aí, Lucas, jogadores que não falei, né, mas do Embiid do roller também não é o principal. Quando o Embiid faz bloqueio, a ampla maioria das vezes ele faz o bloqueio e volta. Ele não é um pivô que opta o tempo todo pelo roll, mas ainda assim ele opta bastante pelo roll. Como é um jogador acionado o jogo todo, você vai ver bastante dele fazendo o bloqueio e girando em direção à cesta. Essa bola, quando entra, é muito difícil separada. E aí, quer dizer antes, muitos jogadores que conseguem sobreviver sem participar ativamente do início das ações ou do controle da bola, jogadores que precisam ser alimentados para pegar e chutar. Catch and shoot aparece bastante com Tobias Harris, bastante com Niang e bastante com Melton, dentro de Melton, um jogador aí que foi acionado agora. Lembrando, você não vai ver no absoluto aqui muitas ações de jogadores que não jogaram tanto ou chegaram agora, né? Então, por exemplo, McDaniels você não vai ver aqui agora porque tem pouco jogo. A gente gosta de pegar nesse momento específico a amostragem total, porque eu acho que dá um desenho um pouquinho mais interessante. Mas quando a gente for lá para o específico, como o Lucas gosta também, eu posso especificar um pouco mais o que outros jogadores fazem. Não surpreende ninguém, né, Lucas? Bola na mão do Harden, bola na mão do Embiid. A vantagem que eles criam vem de outras. Pode alimentar outras bocas ali desse ataque. E quando um deles, na verdade, quando o James Harden descansa, dá na mão do Maxey e deixa ele tocar o caos, porque ele sabe tocar o caos. Gibas, muita gente usa isso, essa simplicidade, né? Essa até um pouco de obviedade, bota na conta do Doc Rivers, né? Fala, poxa, mas também é sempre a mesma coisa, né? E tem gente que reclama do pick and pop do Embiid, para que o Embiid vai fazer o pop, né? Bola de 3 para quê? Se ele lá embaixo é imparável, né? Mas pergunta se o Embiid quer ficar levando porrada todas as posses também, né? Pergunta se não muda a marcação se ele não fizer o pick and pop para chutar para 3, para abrir para chutar para 3 pontos, se não vai mudar. Se ele nunca fizer isso, claro que vai mudar o jeito que você defende o Embiid, né? Então, e outra, né? Ele aprendeu a ter esse chute, né? O Embiid, ele é um cara que tem esse chute, então tem que fazer parte mesmo do arsenal. Mas sim, é um ataque um pouco simplório. Tem muito Chama a Patricinha para dançar, né? Essa música chegou a pegar aí, Guilherme? Você chegou a ser um habituê dessa canção? Não Chama a Patricinha para não. dançar. Provavelmente é uma canção, uma ode a Isolation, né? É verdade. Acho que no forró seria o equivalente ao Isolation.
Não sei Você se as tem total pessoas razão, pararam. Lucas. Nunca tinha pensado nisso, mas ao você dizer isso, iluminou minha mente. É isso, né? Então tem muito jogadinho do forró ali, mas é um forrozinho eficiente, né? Porra, o Philadelphia tem um ótimo aproveitamento. Primeiro, o time consegue ser o melhor naquilo que o Daryl Morey mais quer, né? Ele é um cara, é o time que mais acerta lance livre na NBA, é o time que melhor chuta para 3 pontos. Então, isso aí tá suave, né? Tá dentro do que o GM, né, que constrói o elenco, projeta, que ela acredita, né? Jogadas de alto aproveitamento, o Philadelphia vai muito bem. No isolation, né, que muitas vezes o playoff é resolvido por jogadas em isolation, tem alguns dos melhores da liga, né? James Harden, Embiid, Therese Maxey, né? Então, assim, é um time muito bem posicionado e é um time que engrena nesse momento, né, Guilherme? Boa parte da temporada, o Philadelphia não inspirava esse tipo de confiança, né? E até por isso, muitas vezes, a gente evita falar do Philadelphia no mesmo respiro de Bucks, no mesmo respiro de Celtics, no mesmo respiro de Golden State, né? Porque a gente já sofreu outras vezes, né, com o Philadelphia. Você lembra quando eu Mas, metia do cheirinho de campeão, carinha de campeão? porra, velho, foram Pô, muitas fui vezes que o cobrado por Philadelphia nos essa, velho. enganou, né? Mas assim, ao mesmo tempo a gente consegue ver os elementos ali de por que esse é um time que é tão fácil de se encantar por ele, é tão fácil de temer, né? Se você vai enfrentar. E, cara, quem para o Embiid é o físico, né? E esse ano não tá com essa. Assim, o Embiid não tá jogando menos do que os outros, o Embiid não tá, sei lá, jogando no sacrifício, né? O Embiid tá metendo 40 pontos quando precisa o tempo todo, né? Então, assim, mais uma vez, é um time que vai ser cobrado pelo que fizer em playoff. Isso de temporada regular ser um sucesso, a gente já viu, né? A gente já viu o Doc Rivers fazer, já viu o Philadelphia fazer, já viu o Embiid fazer. Agora o que a gente quer ver mesmo, Guilherme, é vitorinha, né? É cravar na sua cestinha, né? A gente quer ver o Philadelphia finalzinho de conferência, quem sabe a final de NBA, quem sabe a glória eterna, né? Para usar o slogan da Fox Sports. Não sei se pode, porque Fox Sports acabou, né? Talvez possa. Cara, curiosamente tem um Fox Sport 2 ainda. Eu fico, por que tem um 2, velho? Eu nunca entendi Cadê por o que 1, né? cadê o 1, velho? Não podia ter só Fox Sports, né? Tem que ficar o 2 lá, mas tudo bem. Mas acho que não passa mais a glória eterna lá, viu, Gibas? Então tá tudo bem roubar slogans. Guilherme, não sei se você quer falar mais um pouquinho de números, porque agora eu vou para Tenho Kevin, hein? números. Tenho números, Ok. tenho números. Traga números, Guilherme. Números inteligentes pra gente. Porra, números inteligentes. Você cobrou, né, lá no início o número de post-ups. Sua suposição era que o time tinha muito post-up, porque, enfim, tem Joel Embiid, né? Cara, tem muito mesmo. Tem menos só que o Bucks e que o Nuggets, que tem, respectivamente, Jokic, ou desculpa, respectivamente Giannis e Jokic. Você usa o dedo respectivamente, né, Lucas, quando você erra assim no começo, É, que é bom é demais, né? isso. Então, o Sixers é o. Infelizmente, eu ainda não consegui emplacar essa no Pô, dicionário, viu, velho, Gibas? Temos que é uma usar mais pena, aqui. porque é muito bom. Em Isolation, o Sixers, embora tenha, né, esses jogadores protagonistas que fazem isso, ainda não é o principal, né? O Mavs ainda ganha, teve uma temporada inteira do Luka jogando assim, agora tem Luka e Kyrie para fazer isso, mas é a segunda equipe que mais joga Isolation, né? A terceira que mais joga post-up, a segunda que mais joga Isolation na liga. Isso mostra bem, né, o desenho que a gente estava colocando. Isso faz com que, em algumas situações, o time não tenha muitas outras, né, presenças. Por exemplo, arremesso saindo de screen. Cara, você não vai achar. Você vai procurar o Sixers, ele tá lá no final, 23º da NBA só, com arremesso saindo de bloqueio, né? O jogador que faz o catch e continua fazendo o drive, né? Pega a bola e agride. Cara, o Sixers também não é o perfil. Sim, tem oitavo, tá bem, mas tá meio na média, assim. Boa parte do NBA faz assim, não é um destaque. Deve ser só o Maxey, né? Porque o PJ Tucker não vai fazer isso, o Niang não vai fazer isso, né? Deve ser o Melton e o Maxey fazendo isso aí o tempo todo. O Pick and Roll Handler é um time que, como usa muito o Isolation, o Pick and Roll Handler acaba ficando bastante de fora, né? O time é apenas o
cara, é apenas o 24º nisso. Então tá bem lá atrás, chamando jogada de pick and roll, né? Embora tenha bastante no time, se você compara com o resto da liga, não tem. O que tem bastante, Lucas? Pick and pop. É o time que mais usa bloqueio, que o pivô ou o ala, enfim, faz o bloqueio e abre para chutar, né? Ele faz o bloqueio e vai para trás ou vai para o lado para ficar de frente para a cesta e eventualmente receber essa bola. 5,3% de suas posses, de novo, 5,3% é pequeno no todo, mas comparado com a liga é disparado primeiro. Para você ter uma ideia, o 10º lugar tem 3% só, Timberwolves. Você vai pegar o Lakers, que quase não faz isso, tem 2,7%, né? Então faz quase o dobro, né? Então é uma equipe que tem o desenho assim, você sabe o que esperar quando você vai enfrentar os Sixers, né? Não tem grandes surpresas, é um dos times que menos faz mão-mão na NBA, né? Não tem jogadas dessa característica, 27º apenas em mão-mão, né? Aquela jogada em que a gente falou bastante sobre como Kings usa, né? Também não é um time que se destaca pelo cut. Em geral, Lucas, o que a gente vê aqui é que pelos números, né? É que Bafana, ataque, né? é um ataque muito, muito estático, né? Um ataque que quem tá com a bola trabalha e o resto espera. Aí, eventualmente, a bola vai chegar e você faz alguma trama. Ou arremessa. Em Como é geral, de catch and shoot, Givas? Nosso catch and glorioso Philadelphia. catch and shoot é 13º em catch and shoot. Ok. É um time que não tem tanto volume na bola de 3 pontos, mas o aproveitamento é magnífico, né? É isso, né? É um ataque um pouquinho previsível. Não quer dizer que seja fácil de ser parado, né? É um ataque bem difícil de ser parado. Mas em playoff, você ser previsível costuma ser algo não legal. Costuma ser algo... Você quer ter alternativas em playoff, né? E assim, é muito, muito dependente das suas superestrelas. Né? É um ataque um pouco menos rebuscado do que a gente costuma ver nas melhores equipes. Guilherme, o que o Cap fala? Fala que o Daryl Morey é mais ou menos um gênio mesmo, do mago do Cap, né? Mesmo com todos esses salários altos, né, monstruosos, o Philadelphia está abaixo da Luxury Tax. Então isso garante aí já para a próxima temporada um mid-level um pouco maior, e lógico, né, uma economia também financeira, mas é um cap assim que tá tipo no limite da Luxury Tax, né? 150 milhões da Luxury Tax, fica em 149,9, alguma coisa assim. Né? Agora, a grande história, né? A grande pré-história, a grande pré-história da próxima off-season, pode usar assim, Guilherme? Pode Conceito de ser. pré-história? Boa. Não, o conceito é errado, mas tudo bem. Mas pode usar, né? Pode usar. Pô, é um podcast de basquete, né? Se as pessoas quiserem rigor, Certo. pô, pelo amor de Deus. Será que tem um podcast do Pasquale, velho? Eu ouviria, viu? Porque eu assistia, eu não trocava de canal quando ele começava a falar lá na Era TV bom Cultura. demais, velho. Pô, o programa dele era essa língua portuguesa, não era isso, não? Era rapidinho, acho que eu não assisti um programa, não sei se tinha um programa, eram as propagandas, não era? Tinha um programa todo? Era meio Porque eu acho no que ninguém meio dos aguenta um programas, né? programa. Uma coisa assim, não era? Pô, era bom. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Cara, é muito bom aquilo ali. Pô, Um salve, hein, teve um dia que o Pasquale. Belchior foi lá, velho. Se tiver, devia ser um programa, então. Pô, tem O no Belchior nem é YouTube. uma propaganda, né? Procura lá no YouTube, Pasquale Belchior. Acho que tem, cara. Eu lembro disso porque eu lembro que ele explicou o que ele estava querendo dizer com a palo seco. Por isso que ficou Boa. marcante pra mim. E o que ele queria dizer? Pô, Não vou deixar você contar, não, Guilherme, porque Belchior precisa de cliques. Gibas, o Daryl Morey, então, pode ter que se preparar para essa grande pré-história da próxima off-season, que é James Harden de volta ao Houston. Num primeiro momento, parece doideira. No segundo também, né? Mas no terceiro momento, que porra é essa? Acho que essa é a grande epifania do terceiro momento, né? Mas, assim, pessoas que acompanham de muito perto, né? Falam que é tratado quase como algo mais do que provável, sabe? Como algo assim que vai acontecer. E isso é muito doido, assim, seria uma doideira, lógico, mas a gente já viu coisa bem louca na NBA, né?
né? O James Harden tem uma team option para o ano que vem, né? O Houston até teve que se explicar para a liga, né? Por que o Harden optou por um salário menor nessa temporada, etc. Até o Harden falou que fez sacrifícios para que o time pudesse reforçar, né? E isso não pegou bem com a liga. Mas o fato é que o Harden tem essa team option para o ano que vem e muita gente acredita, muita gente fala sobre isso abertamente, de que sim, James Harden vai voltar para Houston. Houston não tem mais interesse em perder jogos. A partir do ano que vem o Houston vai dever escolha, né, por causa das trocas que fez. Então já está interessado em vencer e o Harden teria um carinho muito grande por Houston e vice-versa, e as portas estariam abertas e que isso vai acontecer. Então, assim, caso venha acontecer, vai ser mais um ano de doideiras aí do Philadelphia. Você lembra como ele saiu, cara? É isso, velho. Saiu obeso, obrigando o time a sair, mas hoje já se tem no strip club, não foi? Comer asinha de frango. Hoje existe a teoria de que o Harden fez de propósito para que o Houston trocasse e tivesse várias escolhas aí, né? Que o Harden foi sabendo. Que isso, velho. Não, essa foi do Nets pro Sixers, né? Para que o Harden teria saído do Nets para que essas escolhas pro Rockets fossem melhores, né? Parada bem, bem doida, assim. Meu Deus. Mas, assim, teorias absolutamente sem credibilidade, né? Que não tem nenhum flex from Jersey por trás, que é uma pessoa que já dá uma estabilidade na notícia, né? Não, porque tem uma teoria, Lucas, que o atual técnico do Flamengo, ele tá indo lá num plano de vingança, né? Existe essa teoria. E essa teoria é bem mais provável, até, eu diria. Mas teoria, Guilherme, existe até de que o LeBron botou uma mulher no quarto da Noel House, né? Na bolha. Pra mim, a melhor teoria já criada. Para que o Daniel House fosse desfalque e o Lakers, que foi campeão naquele ano, pudesse vencer o time que tinha o Westbrook e James Harden, né? Eu gosto muito dessa teoria, cara. O que eu gosto dessa teoria, você não tem ideia, velho. O time que ficou muito perto de ser eliminado pelo Logan Dort teria sofrido esse boicote aí, na verdade não é nem boicote, é uma... Como é que se fala, Guilherme? Quando você sabota, essa sabotagem, né, por parte do LeBron James, né, um dos maiores jogadores da história, muito preocupado aí com o Daniel House. Mas, Givas, cara, essa teoria é muito boa, velho. Temos que fazer um Belgraverso aí. E se o LeBron James não coloca uma mulher no quarto do Daniel House, o que aconteceria, né? Mas o fato é, Guilherme, que o Philadelphia tem mais esse percalço pela frente, né? A próxima off-season vai mais uma vez ser emocionante para o Philadelphia, porque ou o Harden renova, ou o Harden opta para dentro para ficar mais um ano, ou o Harden vai embora. Então vai ter algum tipo de excitação, né, sobre o que vai fazer. O Philadelphia poderia também, lógico, conseguir envolver o Harden em algum sign and trade, não é simples. E é o último ano, né? Ano que vem finalmente será o último ano de Tobias Harris. Então, assim, para a próxima off-season já tem mais animosidade, dá para dizer assim, porque vai sair 40 milhões do cap, né, do Philadelphia quando sair o Tobias Harris, né? Então não existe promessa de off-season tranquila nos próximos anos. Daryl Morey é um dos GMs mais ativos, né, um dos GMs mais cheios de recurso dentro da NBA, de entender que movimentos fazer. Então só espero aí grandes que o Philadelphia continue proporcionando grandes histórias pra gente, viu, Gibas? Vai proporcionar. Antes de seguir para os encaminhamentos finais desse episódio, eu quero convidar você que está ouvindo aí o podcast a conhecer um pouco mais do projeto Café Belgrado, acessando cafébelgrado.com.br. De repente você é torcedor do Sixers, ficou sabendo desse podcast, falou, quero ouvir, né? Cara, a gente faz isso aqui toda quarta-feira, raio-x, né? Sobre equipes provavelmente que estão no melhor momento, assim, que estão mais quentes, mas às vezes também por situação, enfim. Esse perfil de episódio que vai aberto, na verdade, é um conceito... Infelizmente, né? Provavelmente o Philadelphia vai perder alguns jogos aí depois desse raio-x, né? A gente já fazer isso. Mas enfim, acontece, né? E essa ideia, né, de fazer episódios seriados, vamos dizer assim, é um pouco o conceito que a gente criou para dar de recompensa para quem assina o plano de financiamento coletivo do Café Belgrado.
cafébelgrado.com.br, você pode acessar esse plano. E lá é o seguinte, né? Você apoia o Café Belgrado e tem acesso a séries e séries, não digo exatamente como essa, mas com um perfil assim de uma análise mais criteriosa, mais cuidadosa, mais longa, sobre os mais variados aspectos que você imaginar. Para não ter que falar para você que tudo que você vai ter acesso, caso você contribua com R$ 9 por mês com o Café Belgrado, eu convido você a olhar aí na descrição desse episódio. Na descrição desse episódio vai ter todos os conteúdos que estão disponíveis assim que você apoiar ali na Aurelo, né? É bem legal. Então a gente faz esse convite, mas mais do que isso a gente faz esse apelo, né? Porque para quem gosta da comunicação independente, de produtora de conteúdo que tenta trazer, né, análises mais longas, mais cuidadosas, esse é o caminho, cafébelgrado.com.br. Lucas, você tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, um abraço para Felipe Raimundi, hein? Ele não deixou para fazer hoje o que podia ter feito ontem, de fato fez ontem, né? Apoiou o Belgradão e vai entrar no Giannis, viu? Acabei de mandar durante a gravação do podcast, ele apoiou 11h40 da noite, Guilherme, então ele realmente não queria deixar para hoje o que podia ter feito ontem. E mandei agora, né? Porque infelizmente não tinha visto antes. E também um salve para Rubem Medina, provavelmente irmão de Gabriel Medina. Ele apoiou hoje, né? Ele deixou para hoje o que podia ter feito ontem, mas na verdade ele podia nem ter feito também, né? Então agradecemos muito que ele tenha feito hoje o que ele poderia jamais fazer. Espero que goste, viu? Está chegando, cheguem vocês também, né? Ouvintes do Café Belgrado, especialmente quem nunca apoiou, vai lá, né? aurelo.com.br. Não custa tanto assim, tá, gente? R$ 9 por mês. Apoie uma vez, escuta o que tem lá para escutar e depois me diz se gostou, se não gostou. Por favor, só diga caso tenha gostado, porque eu sou muito sensível. Guilherme, forte abraço, até a próxima, hein? Até a próxima.